Eu sei que parece impossível ver um chinês odiando a China. A maioria das pesquisas mostra que o cidadão chinês está entre os mais patriotas do mundo. Eles têm orgulho da história de 5.000 anos de civilização, orgulho do crescimento econômico, da cultura, da língua, das tradições do país. A maioria dos chineses genuinamente ama o país onde nasceu e acredita que a China é o melhor lugar do mundo. Sem falar que o governo se esforça muito para mostrar que todo mundo vive feliz na China. Ninguém tem problemas, é o lugar perfeito e mais amado pela população. Só que existe um lado bem menos mostrado nisso tudo. E geralmente esse lado não é falado em público. Essas discussões acontecem em fóruns privados acessados com VPN, acontecem nas histórias de quem imigrou e finalmente pode falar sem filtro, acontece nos memes que duram algumas horas antes de serem apagados, ou até mesmo no silêncio de jovens que não acreditam mais nas promessas do país. E esse vídeo é sobre exatamente isso. Sobre os problemas de verdade, documentados, que existem dentro de um dos países mais complexos e contraditórios do mundo. Eu vou te mostrar o que acontece quando milhões de pessoas vivem frustradas num país que não entregou e não podem reclamar por isso. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar um pouco mais, comenta alguma coisa aqui embaixo e verifique os links da descrição que eu vou deixar aqui também. Eu vou estar deixando aqui no primeiro link uma mini loja do canal, uma vitrine aqui de produtos legais que eu separei para vocês, produtos que eu indico para vocês aqui pessoalmente, em lojas confiáveis, tá tudo bonitinho lá explicado. Então dá uma olhada aqui embaixo nesse link se você quer me ajudar um pouco. Muito obrigado e vamos pro vídeo. Vamos começar pelo lugar onde a maioria dos chineses passa a maior parte da vida acordada: o trabalho. Se você nunca ouviu falar do 996, ele descreve um regime de trabalho chinês que se tornou muito comum, principalmente em mercados de tecnologia. As pessoas trabalham das 9 da manhã até as 9 da noite, 6 dias por semana. Isso não é uma exceção, inclusive em períodos problemáticos ou de entrega de projeto. Em 2019, o Jack Ma, vocês conhecem muito bem, deu uma entrevista que viralizou, antes de ser censurado, obviamente. Ele disse que o regime 996 era uma bênção, e os jovens deveriam ser gratos por ter a oportunidade de trabalhar tanto. A reação nas redes sociais chinesas foi de indignação, e então, gradualmente, as postagens foram desaparecendo e toda essa discussão foi abafada. Só que a frustração não desapareceu junto dos posts. Ela se transformou em um movimento chamado Tamping, que em português significa algo como deitar de costas. Basicamente, são jovens chineses que escolheram fazer o mínimo necessário para sobreviver e não querem ser produtivos, não querem casar, não querem ter filhos, não querem comprar apartamentos e nem participar de todo esse sistema de sacrifício coletivo chinês. O governo classificou o Tamping como um comportamento muito problemático e prejudicial à sociedade, e o debate sobre ele foi censurado em muitas plataformas. Depois do Tamping veio o Bailan, que é ainda mais radical. É uma geração inteira de chineses dizendo que estão desistindo e não querem competir. E não é só por preguiça. Existem muitos casos documentados de jovens funcionários que foram para uma melhor de tanto trabalhar. E sempre que um caso desse vem à tona e viraliza, ele costuma ser abafado depois de algum tempo. Agora imagina o seguinte: você nasceu numa cidade pequena no interior da China. Aos 18 anos, você vai para Xangai em busca de trabalho e oportunidade, como fizeram centenas de milhões de pessoas antes de você. Você consegue emprego, aluga um quarto, começa a construir uma vida. E então você descobre que, aos olhos do Estado, você ainda não é de Xangai. Você nunca vai ser de Xangai. E isso tem consequências muito práticas. Esse daqui é o Hukou, um sistema de registro residencial criado nos anos 50 que vincula cada cidadão ao local onde ele nasceu. Não onde ele vive, onde trabalha ou paga impostos. Onde ele nasceu. E esse registro determina onde você pode acessar saúde pública, educação para os seus filhos, previdência social. Então um trabalhador migrante em Pequim pode pagar impostos na cidade por décadas e ainda assim talvez não tenha o direito de matricular os seus filhos nas escolas públicas locais. Pode trabalhar em um hospital e não ter o direito a ser atendido pelo sistema de saúde daquela mesma cidade como residente. Pode construir, literalmente, os arranha-céus de uma metrópole como se ainda não pertencesse a ela. Estima-se que existam cerca de 290 milhões de trabalhadores migrantes vivendo nessa condição na China. Isso é mais do que a população inteira dos Estados Unidos.
Algumas reformas foram anunciadas, foram parcialmente implementadas também, prometidas de novo, mas o núcleo do sistema ele permanece. E a sensação que muitos chineses descrevem em relatos coletados por jornalistas e pesquisadores é a de que o lugar onde você nasceu define um teto que você nunca consegue ultrapassar, não importa o quanto você se esforce. Mas se o hukou é um teto invisível, o mercado imobiliário é um muro concreto. Nas grandes cidades chinesas, o preço dos apartamentos está entre os mais inacessíveis do planeta em relação à renda local. Em Pequim e Xangai, comprar um imóvel do tamanho razoável exigiria de um trabalhador com um salário médio algo entre 20 e 40 anos da sua renda total, sem gastar nenhum centavo. Não é um exagero isso daqui, é realmente o que os dados mostram. E por décadas a narrativa sempre foi: trabalhe duro, junte dinheiro com a sua família, compre um apartamento, construa uma estabilidade. O imóvel, ele sempre foi e ainda continua sendo um símbolo máximo de que você tinha vencido na vida. É um objetivo do contrato entre o cidadão e a sociedade. Mas aí veio uma empresa chamada Evergrande. A Evergrande, ou Evergrande, era a maior incorporadora imobiliária do mundo. Não só da China, tá? Do planeta inteiro. E em 2021, ela começou a desmoronar sob uma montanha de dívidas que chegava a mais de 300 bilhões de dólares. O resultado disso é que milhares de famílias chinesas tinham pago pelos seus apartamentos e eles nunca foram entregues. Eles tinham dado anos de economia, às vezes a poupança de mais de uma geração da família, por imóveis que nem existiam ainda, e talvez nunca venham a existir. Em 2022, compradores de imóveis inacabados em várias cidades começaram a parar de pagar as prestações dos financiamentos. O movimento ficou conhecido como Protesto dos Compradores de Imóveis e foi rapidamente censurado nas redes sociais. Só que o governo foi forçado a agir. A geração jovem chinesa tem um jeito amargo de se referir a si mesma nesse contexto. Eles se chamam de a geração que nunca vai ter uma casa e acreditam que nunca vão conseguir ter as vidas que seus pais prometeram. Existe uma coisa que torna tudo mais complicado, e essa coisa se chama Gaokao. O Gaokao é o Exame Nacional de Admissão Universitária Chinês. Em teoria, ele é o grande equalizador da vida dessas pessoas. Não importa de onde você vem, se você estudar o suficiente, você pode passar e entrar em uma boa universidade. Seria meritocracia pura. Só que na prática não funciona bem assim. A concorrência desse tipo de prova é extremamente grande e brutal. E quando o jovem consegue passar pelo Gaokao, ele entra na universidade e descobre que o diploma na China não é mais garantia de praticamente nada. O país forma mais pessoas universitárias do que o mercado consegue absorver. O desemprego de jovens atingiu recordes em 2023 e chegou a mais de 20% antes do governo simplesmente parar de divulgar os dados. A lógica vendida para eles foi que se eles estudassem e se esforçassem, eles conseguiriam uma vida melhor. Mas parece que não é muito bem o que acontece na vida real. Um dos temas que mais gera ressentimento e polêmica silenciosa dentro da China é a percepção, que é bem documentada inclusive, de que existem dois países dentro da China. Existe a China dos cidadãos comuns, onde as regras valem, onde o Gaokao decide o futuro, onde o 996 é uma realidade. E existe a China dos Princelings, que é o termo usado para se referir aos filhos e netos da elite do Partido Comunista. Esses têm acesso a oportunidades, proteção, riqueza e uma rede de influências que torna as regras do jogo muito diferente para eles. E não é uma teoria conspiratória. É um fenômeno estudado por acadêmicos como Bong Ziyue, especialista em política chinesa, e também documentado em investigações jornalísticas de veículos como a Reuters e a Bloomberg ao longo dos anos. O presidente Xi Jinping lançou em 2012 uma das maiores campanhas anticorrupção da história do país. E ela foi uma campanha real. Milhares de funcionários foram investigados, processados e até presos, incluindo figuras do alto escalão que antes pareciam intocáveis. Mas alguns críticos, incluindo analistas políticos chineses, que falam de forma mais livre fora do país, apontam que a campanha também serviu para eliminar rivais políticos, e que a estrutura que permite a corrupção sistêmica permanece intacta. A desigualdade de renda na China, medida pelo índice Gini, está entre as mais altas da Ásia. E isso contrasta a retórica oficial de prosperidade comum, que é um slogan muito importante do governo Xi, e é uma contradição que os chineses percebem no cotidiano, mesmo sem ter acesso aos dados completos do governo. A China é a maior potência industrial do mundo,
E os trabalhadores que tornaram isso possível vivem em muitos casos sem proteções básicas que trabalhadores em países até piores têm. Sindicatos independentes são proibidos, existe apenas a Federação Sindical de toda a China, que é controlada pelo Estado, o que na prática significa que não é um sindicato no sentido que a palavra tem em qualquer outro lugar. É uma estrutura que representa o Estado diante dos trabalhadores, e não o contrário. Greves são tecnicamente ilegais na maior parte dos contextos. Trabalhadores que organizam esse tipo de coisa de forma independente correm até o risco de serem detidos. E ainda assim, elas acontecem, às centenas, o ano inteiro. Os trabalhadores de plataformas digitais, como entregadores de aplicativo, motoristas, geralmente estão em uma situação bem vulnerável. Tem muitos veículos jornalísticos, inclusive alguns chineses, que já documentaram condições de trabalho terríveis em várias empresas. Metas impossíveis, punições por avaliações negativas. Então o direito do trabalho não é uma coisa muito levada a sério assim na maioria dos lugares na China. E aqui chega no ponto mais complicado de se pensar e o ponto mais humano de tudo isso que a gente falou até agora. Diante de todas essas coisas, do trabalho exaustivo, do apartamento inacessível, o gaokao, o hukou, a censura pela qual as pessoas passam, direitos trabalhistas frágeis, o que os chineses fazem com isso? A maioria fica, e não fica só por falta de opção, fica porque a China também tem coisas reais e boas a oferecer. Uma cultura profunda e rica, laços familiares fortes, uma culinária que é patrimônio da civilização, cidades que funcionam, infraestrutura de primeiro mundo em transporte e tecnologia, e uma identidade coletiva que significa muita coisa para quem nasceu dentro dela. Então muitos acabam aceitando essas coisas ruins e se adaptando. Outros até resistem, mas é de forma mais criativa e com menos risco. Os memes, as gírias, tudo para conseguir falar sobre algo sem falar diretamente sobre aquilo. E existem aqueles que se arriscam muito mais e geralmente não acabam tão bem. Mas eles pagam o preço. Então por que os chineses odeiam a China? A resposta honesta é: a maioria não odeia, mas uma parcela significativa e que tem crescido, principalmente entre jovens, está bem frustrado com o governo e com todo esse sistema. A China é ao mesmo tempo uma das maiores histórias de sucesso da humanidade e um sistema que carrega problemas profundos que o próprio povo sente na pele todos os dias. As duas coisas são verdade. Não dá para contar uma sem a outra. E o povo chinês é um povo muito forte e que com certeza já passou por coisas muito piores. Bom, se esse vídeo aqui fez você pensar um pouco, se você gosta do nosso conteúdo, compartilha com alguém. E se você quer continuar explorando a Ásia aqui e recebendo vídeos desse tipo, dá uma passada aqui no canal, se inscreve aqui, dá uma olhada nos outros vídeos também que eu vou deixar aqui. Muito obrigado por sempre acompanhar nosso conteúdo e a gente se vê nesse outro vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela.